Olá para você que adquiriu o nosso curso aqui então, Atendimento ao Cliente e Benefícios por Incapacidade. Eu sou Ivan Dias, advogado, especialista em Direito Previdenciário, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Civil e também Direito Civil, além do Direito Tributário. Estamos aqui então para o nosso curso de Atendimento ao Cliente e Benefícios por Incapacidade. Mas por que, professor, benefícios por incapacidade? Tenho notado que após a Emenda Constitucional número 103 de 2019, que alterou drasticamente o acesso aos benefícios, a procura pelos benefícios por incapacidade aumentaram e a tendência é que continuem aumentando. Por que digo isso? Porque a Emenda Constitucional ela alterou o acesso dos segurados aos outros benefícios, às aposentadorias programáveis. Por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição. Para quem contribuía antes da emenda, deverá se adequar a alguma das regras de transição. Para aquelas pessoas que passaram a contribuir para o INSS após a Emenda Constitucional 103, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela simplesmente foi extinta. Outro exemplo da emenda é a aposentadoria especial. Antes da reforma, bastava o segurado trabalhar durante determinado período de tempo exposto a agentes nocivos à sua saúde e teria direito à aposentadoria especial. Após a Emenda Constitucional, além da efetiva exposição aos agentes nocivos, deverá o segurado contar com o requisito idade. E ainda a aposentadoria por idade propriamente dita, que para uma mulher aumentou dos 60 anos para os 62 anos. Com a dificuldade dos segurados terem acesso a esses benefícios, terão que trabalhar mais tempo. Trabalhando mais tempo, infelizmente, ficarão doentes. E ficando doentes, ficam incapacitados para o trabalho. Isso gerará, então, uma busca maior pelos benefícios por incapacidade. Aumenta o nicho para os advogados previdenciaristas. Por isso que o correto atendimento ao seu cliente que busca um benefício por incapacidade é de suma importância para que você tenha êxito, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. No nosso curso, num primeiro momento, iremos ver os preceitos legais que tratam dos benefícios por incapacidade, a proteção constitucional desses benefícios por incapacidade e principalmente a Lei 8.213 de 91, que trata desses benefícios. É claro que existem outras normas que tratam, como o Decreto 3.048, a própria Instrução Normativa 128 do INSS, que trata dos benefícios por incapacidade. Mas no nosso curso vamos tratar em síntese da Lei 8.213. Após os preceitos legais, vamos verificar algumas particularidades dos benefícios por incapacidade. Posteriormente, então, passaremos ao atendimento propriamente dito, onde vamos demonstrar como você faz o correto atendimento ao cliente. E por fim, iremos demonstrar alguns casos práticos aqui do nosso escritório, aonde o correto atendimento ao cliente ajudou e fez com que a ação fosse julgada a favor do nosso cliente. Então vamos passar agora para os preceitos legais e a proteção constitucional dos benefícios por incapacidade. O artigo 201 da Constituição Federal diz o seguinte: a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio. O inciso 1º, cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e a idade avançada. Veja então que a proteção constitucional dos benefícios por incapacidade, ela está lá no artigo 201. A própria Constituição já prevê que deverá haver proteção, seja para a incapacidade temporária, seja para a incapacidade permanente. Incapacidade temporária seria o auxílio-doença, como nós vamos estudar, e a incapacidade permanente seria, então, a aposentadoria por invalidez. Outra situação que vamos tratar aqui no nosso curso será auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Sabemos que existem outras nomenclaturas, inclusive trazidas aí pela própria Emenda Constitucional 103, nós vamos tratar como aquilo que comumente a gente vê nas petições iniciais, nos processos, até o próprio INSS ainda continua tratando como aposentadoria por invalidez em alguns casos, ou até mesmo auxílio-doença. Por sua vez, então, a aposentadoria por invalidez, ela está prevista lá no artigo 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta situação.
Este artigo caput do artigo 42, ele tem algumas particularidades que é importante você saber para aplicar no caso concreto. Primeiro, ele trata da carência e ele fala o seguinte: quando for o caso, a carência for exigida. Quando a carência for exigida, quando for o caso. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: existem algumas patologias que isentam o segurado do cumprimento da carência. Iremos estudar, obviamente, neste curso, a questão da carência, manutenção da qualidade de segurado, a reaquisição da qualidade de segurado. Mas como eu ia dizendo, existem algumas patologias que isentam o segurado da carência. Portanto, mesmo na aposentadoria por invalidez, caso o segurado esteja acometido de alguma destas patologias, ele poderá ser isento de carência. O artigo 42 ainda trata da seguinte situação: estando ou não no gozo de auxílio-doença. Não há necessidade do segurado estar recebendo o auxílio-doença para ter direito à aposentadoria por invalidez. Ele pode simplesmente agendar a primeira perícia lá na Previdência Social e na primeira perícia ficar constatado então que ele tem uma incapacidade total e permanente para o trabalho. Aliás, ainda no próprio artigo, trata dizendo que a pessoa tem que estar insuscetível, o cidadão, o segurado, insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. Logo, ele tem que estar total e permanentemente incapacitado para o trabalho. Por fim, não menos importante, é o seguinte: a aposentadoria por invalidez ela será paga enquanto permanecer nesta situação. O que isso significa? Significa que a aposentadoria por invalidez, diferentemente do que alguns profissionais, inclusive, e os segurados pensam, ela não é vitalícia, ela é passível de revisão a qualquer momento. Isso é importante você saber até para deixar claro para o seu cliente quando ele vem buscar o teu atendimento, o teu trabalho, achando que a aposentadoria por invalidez ela é permanente. O parágrafo 1º, a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Então, como eu disse, o INSS, que deverá realizar, através dos peritos que lá trabalham, a perícia para verificar a existência de incapacidade total e permanente. Se o segurado, o cidadão, quiser levar um médico de sua confiança, ele poderá levar sem problema algum lá na perícia administrativa. Porém, obviamente, terá que arcar com esses custos. O parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. O que isso quer dizer? Quer dizer que se aquele segurado já estava acometido de uma doença ou tinha sofrido alguma lesão, mas não contribuía para a Previdência Social, caso ele comece a contribuir e vá requerer um benefício, vá até a Previdência requerer um benefício, ele não vai ter direito porque tanto a doença ou a lesão eram pré-existentes. Da mesma forma, para o segurado que contribuía para a Previdência Social, mas parou de contribuir e está acometido de uma doença ou uma lesão e vai requerer um benefício. Ele retorna a contribuir e vai lá requerer um benefício. Ele não terá direito. Mas para você, advogado, o que cabe demonstrar para a Previdência? Demonstrar o agravamento ou a progressão. Você deverá demonstrar, através dos documentos médicos do seu cliente, que mesmo aquela doença ou aquela lesão, sendo anterior à filiação ou à refiliação do segurado à Previdência Social, houve um agravamento, uma progressão, e que isso então gerou a incapacidade para o trabalho e, portanto, o seu cliente tem direito ao benefício. O artigo 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado parágrafo 1º, 2º e 3º deste artigo. Então, é a situação que o cidadão estava recebendo um auxílio-doença, estava no gozo de auxílio-doença, submeteu-se à perícia do INSS e ficou constatada a incapacidade total e permanente. Aquele auxílio-doença será, obviamente, cessado e, a partir do dia seguinte, ele começará a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. Por sua vez, os parágrafos e as linhas posteriores tratam de algumas situações do segurado empregado, a partir de quando será o benefício devido a ele, e também dos demais segurados. Concluindo a perícia médica inicial, aqui neste caso o segurado não estava recebendo auxílio-doença, é perícia médica inicial. Concluindo a perícia médica inicial, pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado empregado, a contar do 16º dia de afastamento. O segurado se afastou
partir do 16º dia, conta a data do início do benefício se ficar constatada na perícia inicial a incapacidade total e permanente. Ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. Vamos imaginar que o segurado afastou-se das atividades laborativas, o segurado empregado, mas não foi lá requerer o benefício. Após ultrapassado 30 dias, ele vai lá requerer o benefício. Não retroagirá aos 16º dia, porque passou de 30 dias, então vai contar da data da entrada do requerimento. Então existe uma regra. Não sendo requerida dentro dos 30 dias, a contar do 16º dia. Se for requerido após 30 dias, a contar da data da entrada do requerimento. Ao segurado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre estas datas decorrerem mais de 30 dias. Se lá na perícia inicial ficar constatada, então, que a data do início da incapacidade é posterior a 30 dias, aí então ele vai ser contado então somente da data da entrada do requerimento para esses segurados que constam ali na linha B. Durante os primeiros 15 dias, o parágrafo 2º, de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Então, os primeiros 15 dias é por conta da empresa e a partir do 16º dia será por conta do INSS. O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Lembra que eu falei que no artigo 42 lá, caput, existia a particularidade que a aposentadoria por invalidez ela será paga enquanto durar esta situação? Então, aqui neste parágrafo trata da seguinte situação. A aposentadoria por invalidez ela é passível de revisão a qualquer momento pelo INSS. Mas há outra particularidade. Seja a aposentadoria por invalidez concedida administrativamente ou judicialmente, é passível de revisão. O INSS poderá realizar os chamados pentes finos, convocar o aposentado por invalidez e, assim se entender, inclusive, poderá dar alta a ele, ou seja, cessar o benefício. O parágrafo posterior trata, então, da questão do segurado que está acometido de HIV, que ele não está obrigado, então, a submeter-se a essa perícia de revisão. O artigo 44, a aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda correspondente a 100% do salário de benefício. Parágrafo 2º, quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença, se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto nesse artigo. Então, o artigo 44, basicamente, ele trata do valor do benefício. O artigo 45 é importantíssimo você ter conhecimento dele, porque ele trata daquele adicional dos 25%. Esse adicional é algo que, obviamente, aumenta muito a importância dele, porque o segurado, normalmente, que está acometido de uma patologia, está incapacitado para o trabalho, tem que realizar tratamentos e esse valor vem a contribuir para isso. Porém, existem certos requisitos para o pagamento desses 25%. Não será todo o aposentado por invalidez que terá direito ao adicional de 25%. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Então, o essencial para ter direito a este adicional é comprovar a necessidade de assistência permanente da ajuda de terceiro. Como eu disse, não basta estar aposentado por invalidez. Tem que comprovar que necessita da ajuda permanente de terceiro. Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo, a linha A, será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Isso significa que o segurado pode estar recebendo o teto da Previdência Social, aposentado por invalidez, terá direito ao adicional de 25%. É importante esclarecer porque vai ultrapassar o teto, então mesmo assim não há proibição legal. Será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado na linha B. É óbvio que todo ano os benefícios sofrem reajuste e então será reajustado também o percentual de 25%. Cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Isso significa que o adicional de 25% cessa com a morte, ele não se incorpora à pensão por morte do dependente.
O dependente vai ter direito à pensão por morte. O adicional dos 25% cessou com o óbito. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno. Essa é a situação daquele segurado que está aposentado por invalidez, mas um exemplo que ocorre, resolve abrir uma empresa, achando que o INSS não terá conhecimento disso. Isso é uma atividade laborativa, ele está atuando como empresário. Ou aquele segurado que, estando aposentado por invalidez, retorna voluntariamente, vai lá e registra a carteira de trabalho num outro emprego, ou até mesmo retorna no emprego que estava antes da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Terá o benefício automaticamente cancelado. Mas aqui é um ponto importante para lembrar. Não é somente estes segurados que formalmente retornam à atividade laborativa. Aquele segurado que retorna informalmente, ou seja, sem registro, que não abre uma empresa e tal, e ele retorna a trabalhar informalmente, fazer os chamados bicos, se isso chegar ao conhecimento do INSS, obviamente que o benefício também poderá ser cessado. Então é importante você deixar claro para o seu cliente que irá receber a aposentadoria por invalidez ou que já está em gozo de aposentadoria por invalidez, que ele não pode trabalhar de forma alguma sob pena de cessação do benefício. O artigo 47, então, vai tratar da recuperação da capacidade para o trabalho. Isso também é importante você saber para poder passar ao cliente, explicar a ele que, acaso venha ocorrer a recuperação para a capacidade do trabalho, existirá então a possibilidade, inclusive, da cessação imediata do benefício de aposentadoria por invalidez. Vamos lá. Inciso 1º. Quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, seu cliente está aposentado, mas não ultrapassou 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, que antecedeu sem interrupção. O benefício cessará de imediato para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. Então, o inciso 1º, a linha A, ela trata aqui daquele segurado empregado que estava aposentado há menos de 5 anos. É constatada a recuperação da capacidade laborativa dele e ele irá retornar para a mesma atividade. O benefício de aposentadoria será cessado imediatamente e o INSS irá conceder para ele, fornecer para ele um certificado de capacidade laborativa, do qual ele deverá levar até a empresa para retornar então ao seu trabalho. A linha B, após tantos meses quanto forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Então, essa é a questão dos demais segurados, após tantos anos, tantos meses, quantos forem os anos de duração do auxílio-doença, para os demais segurados, segurado especial, contribuinte facultativo, contribuinte individual, para esses, então, se aplica a linha B. O parágrafo 2º. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período do inciso 1º, então existe uma recuperação parcial e já ultrapassou 5 anos. O cidadão já está aposentado há mais de 5 anos. Ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. Então, recuperação parcial, ultrapassou 5 anos da aposentadoria, da data do início da aposentadoria, e o segurado foi reabilitado para uma atividade diversa. Ele poderá retornar à atividade e ela será mantida sem prejuízo da volta à atividade, no seu valor integral durante os primeiros 6 meses, com 50% no período seguinte dos 6 meses, com redução de 75% também por igual período de 6 meses, ao término do qual será cessada definitivamente. Então, havendo uma recuperação parcial, ultrapassou os 5 anos da data do início da aposentadoria e também houve a possibilidade de reabilitação do segurado para uma atividade diversa daquela que ele exercia, ele receberá, se você somar o benefício, ele receberá o benefício da aposentadoria por mais 18 meses. 6 meses, o valor integral. Após 6 meses, 50%. E depois 75%. E ao final dos 6 meses do último interregno, será cessado definitivamente. Mas isso sem prejuízo do retorno dele à atividade. Ele poderá, inclusive, trabalhar até que o benefício seja cessado definitivamente. Nós temos, então, 2 espécies de aposentadoria. A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente típico de trabalho, a aposentadoria acidentária, ou doença ocupacional.
é aquela da qual, então, existe o nexo causal entre as patologias incapacitantes que geraram a aposentadoria por invalidez e o trabalho que aquele segurado exercia. Ou ainda um acidente típico de trabalho que o segurado venha a ter sofrido e que, obviamente, existe o nexo. Então, será a aposentadoria por invalidez acidentária. A outra espécie de aposentadoria é a aposentadoria por invalidez previdenciária. Ou seja, a doença ou a lesão que geraram aquele benefício não decorrem nem de acidente de trabalho, nem doença ocupacional ou doença profissional. Então, tratamos aqui no primeiro momento dos preceitos legais da aposentadoria por invalidez. Agora, no nosso próximo módulo, iremos tratar do auxílio-doença, também com previsão lá na Lei 8.213.